Vamos lá para nossa manobra. Quando a gente engata aqui ré, a gente já vê um diferencial deste carro. Aliás, é o único na categoria que tem isso. É o sistema de câmeras 360 graus. Aliás, isso aqui veio do Nissan Kicks, né? Então você tem aqui a câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica. A imagem ali 360 graus do carro, que quando você aperta o botão aqui, você consegue mudar a imagem para o alinhamento de guia, que inclusive nós vamos usar lá na nossa manobra. E temos aqui apenas a imagem da câmera de ré. Vou deixar nessa daqui para a gente poder fazer a manobra. Vamos virar aqui todo o volante. A imagem não é de alta resolução, o que é normal nessa categoria de carro, né? Mas a linha de guia dinâmica ajuda bastante. Lembrando que esse carro só tem sensor de estacionamento traseiro, tá, pessoal? Ele não tem na frente. Ó, como vocês conseguem ver aqui, o sistema consegue já identificar os obstáculos, ó. E à medida que você se aproxima aí do obstáculo traseiro, ele funciona muito bem para avisar aí da proximidade. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Já explicamos aí no nosso canal porque que a gente faz esse teste, então se tiver dúvidas é só dar uma passadinha lá no canal que tem a explicação completa de por que realizamos esse tipo de teste. Vamos primeiro para os testes de tachão, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Alinhar aqui com o tachão. Olha, a suspensão é bem consistente, vou dizer que tem um bom isolamento acústico. Ela está intermediária, não é das mais suaves que a gente encontra nessa categoria, mas também não é das mais duras, eu diria que está ali na média. De toda forma, está bem preparada aí para o mercado brasileiro, bom isolamento acústico. De certa forma eu vou colocar aqui, eu gostei aqui do acerto de suspensão. Vamos lá para a lombada, 30 km por hora, vamos ver aqui como é que o carro se comporta na lombada. Vamos acertar aqui a velocidade em 30. E olha, passou bem, hein? Não bateu, não raspou, não fez nenhum barulho no carro. Conseguiu passar muito bem aí na lombada a 30 km por hora. Vamos para a segunda lombada a 30, vamos ver se ele repete aí a boa performance. Passou bem também, não bateu, não raspou, não demonstrou nenhuma fragilidade do conjunto de suspensão. Olha, pessoal, já teve crossover que teve problema nessa segunda lombada aí. Vamos agora aqui no isolamento acústico e a terceira lombada. Vamos lá. Bom isolamento acústico. E vamos para a terceira lombada. De novo, passou muito bem na terceira lombada. O Nissan Versa aqui surpreendendo no ajuste de suspensão. O Nissan fez um bom trabalho aqui no novo Versa para o Brasil. E quarta lombada, eu senti um pouquinho de extensão máxima da suspensão na hora que a gente subiu na lombada. Mas de novo, isso não é um problema, tá, pessoal? Apenas a suspensão estendeu toda, mas o importante, o carro não bateu e não raspou. E é isso que realmente interessa para o usuário. O carro foi muito bem aqui, teve crossover que nós testamos que não foi tão bem assim. Vamos aproveitar agora aqui, pessoal, para usar a câmera. Inclusive vou mudar aqui para o modo de alinhamento com a guia, olha que belezinha. Então aqui você consegue ver direitinho para você fazer o alinhamento ali com a guia. Muito bem feito. Direitinho a seta ali te dá uma noção perfeita de onde está o carro. Agora, parar aqui no ponto que a gente sempre para e vamos fazer a nossa manobra. O volante é leve, mas eu já peguei carros com volantes mais leves. Vamos lá. Olha, ele me deu a impressão de virar os 90 graus, tá, pessoal? Inclusive aqui a câmera ajuda bastante nesse sentido para a gente ver onde a gente está. Se a gente quiser, a gente pode mudar aqui para a câmera 360, que acaba dando uma visão até um pouco melhor. Agora, aqui com a linha de guia, mais a câmera 360, vamos concluir a manobra. Bom, aqui, pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Ele ficou um pouco deslocado para a esquerda, né? Então ele não ficou muito centralizado. A gente já pegou carros, inclusive dessa categoria, que usam menos espaço do que o Versa. Mas ele não usou muito mais espaço também. Então, um pouquinho mais de espaço é necessário. De toda forma, você vai conseguir manobrar de forma bastante tranquila, né? Uma vez que o carro tem aí a câmera 360 e tem o volante com assistência elétrica, né? Então, o que eu vou dizer aqui do Versa? Me surpreendeu a suspensão, tá bem ajustada para o Brasil.
bom isolamento acústico e graças a essas câmeras 360, volante com assistência elétrica, fica bastante fácil manobrar o carro aí no dia a dia. Vamos a algumas conclusões aqui a respeito dos dois carros, da situação de dirigi-los. Pois bem, começar pela situação de manobra. A gente viu aí que na manobra eles têm situações diferentes. Por quê? Aqui o Versa tem as câmeras 360 graus, que ajudam bastante na manobra. Entretanto, o Chevrolet Onix tem sensor dianteiro e traseiro. Então, tem gente que prefere a câmera, tem gente que prefere o sensor. Não podemos esquecer que o Onix é o único carro da categoria que tem um assistente automático de estacionamento. Então, é muito difícil aqui eu cravar se esse é melhor ou esse é melhor. Depende muito. Quem não sabe fazer baliza, vai preferir o Onix. Quem sabe fazer baliza e prefere fazer manobras com mais precisão e tem as câmeras, vai preferir o Versa. Então é difícil dizer aqui. Peso de direção, aí eu vou dizer para vocês, a do Chevrolet Onix é um pouquinho mais leve que o Versa. Mas, pessoal, é uma diferença bastante sutil quando nós estamos falando de peso de direção. E também espaço para fazer a manobra. Os dois carros são muito parecidos, então aí é difícil dizer qual que é melhor ou qual que é pior em matéria de espaço. Eles são bem semelhantes. Teste de tachão e lombada. Vamos começar com o tachão. Pois bem, nesse caso não há dúvida nenhuma que o Chevrolet Onix tem a suspensão mais macia quando você passa nesse tipo de obstáculo. Afinal de contas, o carro tem uma roda 1 polegada menor e o pneu com perfil mais alto ajuda a ele ter um pouco mais de conforto, além da suspensão ter uma calibração mais confortável. Então, se você gosta de conforto, a sua opção aqui é o Chevrolet Onix, não há dúvida. Porém, no teste de lombada, a coisa se inverteu, né? A gente viu que o Versa passou nas 4 lombadas sem bater ou raspar. O Chevrolet Onix, por sua vez, já raspou nas lombadas. A gente sabe que o que raspa é aquele bigodinho que tem ali embaixo do carro, que é uma espécie de defletor de ar que não estraga. Mas o fato é, ele raspa. E quando ele raspa, você não sabe se o que está raspando é o bigodinho ou o para-choque. Dessa forma, no teste de lombada, não há dúvida. Aqui o Versa vai melhor. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Onix Premier. E eu já vou destacando para vocês que você não precisa se preocupar em ligar o farol, uma vez que ele possui a luz de rodagem diurna em LED. Bom, pessoal, uma das coisas legais aqui do carro é justamente um motor 3 cilindros turbo, que dá uma disposição bem interessante, né? Então a gente nota uma diferença expressiva aí para os motores aspirados. Dá um toquinho no acelerador e você já sente o carro com uma disposição maior aí para acelerar. Outra coisa também que a gente também já consegue observar aqui é a suspensão mais macia, né? Então, tanto aqui nos sonorizadores quanto num acelerar um pouquinho maior, a gente percebe que o carro consegue manter aí um nível de conforto, de rodar bem interessante. Eu diria até um dos melhores aí na categoria de sedãs compactos. Como aqui a gente tem um câmbio automático de 6 marchas, fica fácil ver aqui a velocidade em função de rotação. Então, a 100 km por hora, olha só, a rotação ali é um pouquinho acima de 2.000 giros. Vamos acelerar para 120 e vamos ver aqui como é que fica a rotação do motor aí em 6ª marcha. Então, chegando aqui a 120, a gente tem aqui 2.500 giros, o que é um giro relativamente baixo, considerando aí o que a gente encontra nessa categoria de veículo. E isso acaba ajudando, tanto no consumo quanto no ruído interno, que fica menor. Vou aproveitar que a gente está aqui na estrada para fazer uma retomada aí de 60 a 120 com o ar-condicionado ligado. Estabilizando 60, vamos pisar todo. A gente percebe que ele tem um lagzinho em baixa rotação, mas depois que o motor enche, ele fica bem mais disposto. E olha só, já chegamos aí a 120 km por hora. Então aqui está uma diferença interessante para os motores aspirados. A gente consegue notar um certo fôlego um pouquinho maior nessas retomadas de velocidade, o que acaba posicionando o Onix aí entre os melhores dessa categoria de sedãs compactos. Outro recurso presente aqui nessa versão do Onix Plus é o indicador de ponto cego. Quando você tem um carro na região de ponto cego, o espelho acende um LED amarelo. E caso você queira dar seta para mudar de posição, esse LED amarelo vai piscar, informando que você não deve fazer essa manobra por conta do risco de um acidente. E a suavidade ao rodar aqui na estrada, como é que é? Pois bem, o que a gente vê na cidade, repete aqui também.
a suspensão é macia, ela consegue absorver bem as ondulações aí do piso. Isso acrescenta certamente mais conforto, principalmente quando você vai fazer viagens mais longas. Hora da gente pegar a estrada aqui, conversa, pessoal, eu já vou dar uma dica para vocês. Liguem o farol, tá? Porque apesar do carro ter farol com tecnologia LED lá na frente, infelizmente a Nissan esqueceu a luz de rodagem diurna em LED, tá? Então liga o farol para não ter problema aí com fiscalização. Bom, o carro tem aqui um câmbio continuamente variável, motor 1.6, 16 válvulas, e a gente percebe que neste circuitinho aqui de você acelerar rapidamente, né, para você usar ele num modo aí semi-urbano, urbano, a gente nota até que um conjunto bem entrosado, né? Aliás, esse powertrain aqui é um copia e cola do Nissan Kicks. Mas a gente vê um conjunto que está, digamos assim, harmonioso, né? Então você consegue ver que o carro não sobe tanto giro aí para você conseguir ter aí um bom movimento, vamos dizer assim, né? Agora, o câmbio aqui, pessoal, ele é continuamente variável. A gente já explicou outras vezes que não temos como fazer aquela velocidade em função da rotação, porque dependendo da situação que o carro tiver, vai ser um giro. Então se o carro tiver descendo, vai ser um giro menor. Se o carro tiver no plano, um giro intermediário. E se ele estiver subindo, vai ser um giro maior. Então a gente não consegue fazer aquela relação. O que a gente pode dizer aqui para vocês é que esse câmbio que está aqui no Nissan Versa, assim como o que acontece no Nissan Kicks, mesmo ele sendo continuamente variável, ele faz simulações de marcha na aceleração. Então quando você faz aquela aceleração mais consistente, não fica aquela sensação de que o carro está patinando, né? Então eu vou até reproduzir isso aqui para vocês. Vamos reduzir um pouco a velocidade e eu vou dar aqui um pedal para a gente fazer uma retomada de velocidade. Ó, 60 por hora, vamos acelerar tudo. Olha lá, o giro subiu. E olha aí a simulação de marcha, não é uma marcha de verdade, mas ele está simulando a marcha. E chegamos aí aos 120 km por hora. Não é super rápido, mas a gente tem que lembrar da categoria que o carro está inserido. E quando a gente lembra disso, a gente vai ver que ele não é o pior da categoria. Ele fica ali numa média de desempenho, né? De toda forma, a gente também percebeu aqui que o ruído do motor, quando o giro está um pouco mais alto, acaba invadindo um pouco aqui a cabine. Bom, pessoal, esse câmbio que é continuamente variável, você tem 3 modos de programação do câmbio. Você tem essa, que é a drive, a normal. Aí tem um botão escondidinho aqui atrás da alavanca, tem que prestar um pouquinho de atenção. Quando você aperta ele aciona o modo Sport do carro. Então, no momento que você aperta o botão, ó, vou desligar, vou apertar de novo. O que ele já fez? Já subiu o giro, ele já aplicou uma programação mais esportiva no câmbio. E se você puxar a alavanca para trás na posição L, e você pode fazer isso em qualquer faixa de velocidade, uma vez que isso aqui é um câmbio continuamente variável, ele deixa o carro com um giro mais alto ainda. Então essa posição L, ainda que você possa usar na estrada, não é o indicado. Você vai estar a 100 por hora andando com 5.000 giros. Mas quando você vai subir uma rampa muito íngreme, alguma coisa assim, pode ser útil. De toda forma, o ideal é você usar aqui a posição Drive ou a posição Sport, para você ter aí um pouquinho mais de conjunto, né? Para você ter o carro um pouco mais justo. Mas de toda forma, temos 3 modos de condução aqui no Nissan Versa, ainda que o câmbio seja continuamente variável. Agora vamos demonstrar para vocês aqui o alerta de colisão frontal que a gente tem aqui no Nissan Versa. Bom, ele tem um sensor ali na frente que quando você se aproxima muito de um carro ou de um outro veículo, ele te avisa aqui no painel. Inclusive eu já coloquei aqui no menu de assistência. Temos aí um ônibus à nossa frente. Vamos acelerar de forma relativamente perigosa em relação ao ônibus. Vamos lá. Vamos ver o alerta que ele dá. Ó, como vocês viram, ele pisca ali amarelo no painel e te dá um alerta sonoro indicando a aproximação perigosa. E ele também, dependendo da velocidade que você está, ele também pré-condiciona os freios para tentar evitar ou mitigar essa colisão. Outro recurso interessante que a gente encontra aqui é o alerta de ponto cego. Então ele tem ali um LED que ele acende no espelho toda vez que tem um veículo na região de ponto cego. Agora, se você der seta para virar o carro com algum veículo ali, ele também dá um alerta no painel, indicando que você não deve fazer a conversão pelo risco de um eventual acidente.
Então você tem não só o LED que pisca, mas também a indicação visual no painel e um aviso sonoro. O ajuste de suspensão do Versa aqui na estrada também é muito bom. Aliás, eu diria para vocês que a Nissan caprichou mesmo nesse ponto. Porque nós não temos um carro que não chega a ser nem tão duro, mas também nem tão mole. Então ele consegue garantir um bom nível de conforto, mantendo uma estabilidade interessante aqui. Então a gente percebe que aquele acerto bom de suspensão que a gente viu em área urbana se repete aqui na estrada. E o isolamento acústico, mais uma vez, também continua sendo um outro destaque aqui no Nissan Versa, estando aí acima da média dos modelos que a gente encontra na categoria. No uso na estrada, eu vou dizer para vocês que os carros se pareceram bastante. Só que o Chevrolet Onix, por ter um motor turbo, nos parece ser um pouco mais interessante na questão da retomada de velocidade. Então você está ali a 60, acelera para 120, a gente percebe um pouco mais de disposição aqui do motor turbo. Mas essa questão de aceleração, nós vamos fazer o teste agora para mostrar para vocês quem vai melhor na aceleração e também faremos o teste de consumo com os dois carros juntos na mesma situação para a gente tirar a dúvida. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.